Vamos abrir as nossas Bíblias nesse instante. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 4, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 4, onde nós iremos ler do versículo de número 15 até o versículo de número 17. Aos Romanos 4, do 15 ao 17. Portanto, é pela fé, para que seja, aliás, versículo 15, porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé, que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Podeis assentar. Meus amados irmãos, na carta aos Romanos, Paulo trata do assunto central do Evangelho, a justificação. A justificação mediante a fé em Jesus Cristo. Segundo os reformadores diziam, esta é a doutrina que distingue se uma igreja está de pé ou se ela já caiu em ruínas. A fidelidade a esta mensagem é que mostra que uma igreja é verdadeiramente evangélica. A justificação pela fé é o centro do Evangelho, conforme diz Paulo aos Romanos 1, quando fala que no Evangelho se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Justificação é um termo forense, não é, portanto, de nós nos surpreendermos que seja o assunto máximo da carta de Paulo aos Romanos, tão conhecidos historicamente por sua devoção ao direito e pelos melhoramentos que trouxeram ao direito. Justificação é um termo forense, quer dizer, um termo de tribunal, um termo ligado a processo judicial. Justificação se opõe à condenação. Daí em Romanos 8, Paulo dizer: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? O que um promotor faz? Acusa. Quem vai acusar um escolhido de Deus? Deus, que é o juiz, os justifica, aos eleitos. Quem os condenará? Portanto, os justificados não são condenados, e os condenados não são justificados. E a justificação é um escudo contra a acusação, é uma blindagem contra a acusação. Justificação, no sentido que Paulo dá aos Romanos, no sentido espiritual, relativo ao tribunal divino, é o ato de Deus pelo qual Ele nos absolve de uma pena e nos inocenta das acusações que são feitas. A Bíblia Sagrada, entretanto, diz que todos nós somos pecadores. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. É uma afirmação presente nesta mesma carta aos Romanos. No capítulo de número 3, também nesta mesma carta, é dito que não há um justo, nenhum sequer, que todos se extraviaram,
se fizeram inúteis. Em Romanos 7, Paulo descreve a natureza humana em sua fraqueza, impotência para atender ao que a lei de Deus exige. Paulo diz: eu não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, este faço. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Em mim mesmo, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Já não sou eu quem o faz, é o pecado que habita em mim. Ele diz que é subjugado por uma lei que está nos seus membros, que o arrasta ao pecado. E ele então diz, falando da condição natural do homem, que pelo seu entendimento aprova a moralidade e por seus atos transgride, ele conclui dizendo: miserável homem que eu sou, como um representante de toda a humanidade, quem me livrará do corpo desta morte? E aí vem o paradoxo: como nós, sendo pecadores, podemos ser justificados no tribunal de Deus? Como Deus pode nos inocentar de acusações? Como Deus pode não nos condenar e manter-se justo? Porque se Deus é justo e estabeleceu uma lei, segundo a qual a alma que pecar, essa morrerá, como diz em Ezequiel 18, Ele não deixaria de fazer cumprida a sua lei. Ele não deixaria o pecado impune. Como Deus pode ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus? Como o pecador pode ser justificado diante de Deus? Esta foi a pergunta que inquietou Lutero, inquietou inúmeros dos reformadores, os conduzindo a uma conversão, bem como foi a pergunta que incomodou John Wesley no século XVIII e o levou a buscar uma resposta que o trouxe a Jesus Cristo. Todos somos pecadores, todos estamos debaixo da ira de Deus. Como podemos ser justificados? Antes de eu me alongar sobre a justificação, eu gostaria de falar algumas coisas sobre a lei de Deus. A lei de Deus exige que todos os mandamentos que nela se contêm sejam atendidos. Deus exige um caráter justo e não apenas atos isolados que do lado externo atenderam o que sua lei exigia. Deus reclama o nosso ser por inteiro. Portanto, não me basta não matar, é preciso amar o meu próximo. Não me basta não adulterar, eu devo ter um coração puro. A lei de Deus exige integralidade do nosso ser. E a Bíblia Sagrada diz: maldito aquele que não permanecer em tudo quanto está escrito da lei. Tiago diz na sua epístola: se alguém obedecer aos mandamentos da lei, aparentemente, e em um deles apenas fracassar, diante de Deus é culpado de a todos ter transgredido. Porque, como eu disse, Deus está à espera da integralidade do nosso ser. Por isso que Jesus resumiu a lei naquele mandamento que diz: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a si mesmo. Entendida a lei de Deus nestes termos que a Bíblia define, nós vemos como é impossível ao homem caído atender ao que ela exige. Obviamente, Adão não teria dificuldades ou não precisaria de sacrifícios ou maiores esforços para atender a um só mandamento que Deus lhe dera. Sua natureza em tudo se inclinava a estes mandamentos que eu menciono naturalmente. Ele não se sentia tentado à transgressão de nenhum deles. A tentação a que foi submetido Adão foi uma tentação naquele momento definida por uma proibição de Deus. Deus proibiu uma árvore, poderia ter sido outra. Deus estabeleceu apenas um teste para a fidelidade
de Adão, para ele corresponder com gratidão a tudo quanto Deus lhe fizera por meio da obediência a um único mandamento, e assim unir-se a Deus de uma maneira plena e gozar da felicidade maior que desfrutam os anjos que estão aos pés do Senhor. Mas Adão transgrediu aquele único mandamento, seduzido pela serpente através da mulher, desconfiando do que Deus dissera para ele. Deus havia dito que ele morreria se comesse. A serpente disse que ele tornar-se-ia como Deus e que ele não morreria. E assim o pecado entrou no mundo. E quando o pecado entrou no mundo, ele trouxe desarmonia à natureza humana em todos os sentidos. Como eu disse, as inclinações do homem eram congruentes a todos os padrões de santidade. Com a queda, elas se desvirtuaram. O poder de reger as paixões pela razão no homem diminuiu. Não é que as paixões ficaram mais fortes, é que o poder de subjugá-las ficou mais fraco. O pecado não entra na vida do homem fortalecendo absolutamente nada. O pecado é chamado de fraqueza. O pecado degenera forças. As paixões continuavam como estavam, mas elas não gozavam de força antes da queda, porque a razão do homem era capaz de colocá-las debaixo de harmonia. Mas agora o homem estava enfraquecido moralmente, racionalmente, espiritualmente. E aí, portanto, ficou cativo ao pecado. A Bíblia diz que todos os homens gerados do primeiro casal, incluídos todos nós, chegam a este mundo com essa natureza caída, corrompida, enfraquecida, o que nos faz transgressores da lei de Deus, incapazes de atender à integralidade da obediência que Deus requer. E assim todos somos pecadores. E a justiça de Deus clama pela nossa condenação. A Bíblia diz aqui em Romanos, capítulo 14, verso 15: porque a lei opera a ira, porque onde não há lei também não há transgressão. A lei de Deus é que opera a sua ira. Esse versículo é muito interessante, porque quando nós falamos da ira de Deus, as pessoas por aí afora, os incrédulos, os intelectuais em particular, eles dão um pulo para trás, resmungam, dizem que apregoamos discurso do ódio, que imaginamos um Deus vingativo, destemperado. Mas quando nós falamos da ira de Deus, a ira de Deus não é como a ira do homem. Trata-se de uma analogia com aquilo que no homem acontece quando ele está irado. Mas a ira de Deus não é como a do homem, porque a ira do homem depende do estado de seu humor. Um homem pode estar irado contra aquilo que não é justificável, porque está mal-humorado. Alguém pode não estar irado contra quem fez algo errado, porque colheu vantagem do que ele fez de errado. A ira do homem, portanto, é incerta. A ira do homem é desproporcional. Às vezes, um homem irado faz contra alguém mais do que precisava fazer em função de algum ato ofensivo que ele tenha praticado. Mas a ira de Deus não tem nada a ver com o humor de Deus, tem a ver com a lei de Deus. O texto aqui diz: porque a lei opera a ira. A lei de Deus é operada a ira de Deus é operada pela sua lei, é regulada pela lei. A ira de Deus é legal. Lei implica que a coisa está sob limites, está sob ordem. A ira de Deus está sob ordem. A ira de Deus está sob limites. A ira de Deus é justiça. Não é um estado de humor, é a reação da sua justiça à transgressão. Porque a lei opera a ira. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Então, pela lei, todos somos pecadores.
Pela lei de Deus, todos estamos debaixo da sua ira, do clamor por condenação feito pela sua lei, feito pela sua ira. Mas nós somos justificados diante de Deus através da fé. A Bíblia Sagrada diz que Deus enviou Jesus, que se fez homem, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Filho unigênito de Deus, consubstancial ao Pai, na virtude do Espírito Santo, assumiu humanidade, não humanidade adâmica, sob o efeito do pecado, mas a humanidade original, sem o pecado. E Jesus, feito homem, como um de nós, ele foi o exemplo perfeito de obediência. Todo o seu ser estava de acordo com a vontade de Deus. O Pai disse: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus fazia a vontade de Deus perfeitamente, obedeceu a lei nos atos, nos pensamentos, na intenção do coração. Enquanto homem, debaixo da lei, ele atendeu a tudo quanto a lei exigia. Ele, portanto, foi um homem justo e perfeito. Mas essa justiça que ele adquiriu enquanto homem, por sua vida reta e obediente, ele não a adquiriu para lhe favorecer, mas para que ela fosse imputada, contabilizada a favor dos que creem. Então, deixando de lado a justiça de sua retidão, ele tomou por escolha, livremente, sobre si os nossos pecados, que lhe foram imputados, lançados na sua conta. E lá naquela cruz, ele satisfez o que a lei de Deus clamava contra nós: punição, juízo, condenação. Ali ele morreu substitutivamente por nós, o justo no lugar dos injustos, para levar-nos a Deus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades. Ali a lei de Deus pôde ser satisfeita, e os pecados de todos nós recebeu a sentença devida na pessoa de Jesus, na carne de Jesus, que foi dilacerada pelas chicotadas, pela coroa de espinho, pela lança, pelos cravos, pela cruz. Jesus fez um sacrifício perfeito para expiar a nossa culpa. Ele disse: Pai, está consumado. E a justiça de sua retidão agora é atribuída àqueles que creem nele. Quando confiamos em Jesus como nosso Salvador, arrependidos dos nossos pecados, nesse momento, os nossos pecados são considerados pagos na cruz de Cristo. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, e a justiça da retidão de Cristo é-nos atribuída, como se tivéssemos vivido a vida reta que ele viveu. E assim as acusações de Satanás diante de Deus não prosperam contra nós. E agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A Bíblia diz, aqui no versículo 16: portanto é pela fé, para que seja segundo a graça. A lei opera ira. Considerados à luz da lei de Deus, estamos sob ira. Mas pela graça sois salvos, não pela lei, pela graça de Deus que enviou Jesus para morrer por nós. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto, ser salvo, não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça. Quando diz isso, é pela fé, para que seja segundo a graça, está mostrando, irmãos, que se for pelas obras, ou se tiver qualquer concorrência das obras, a salvação já não pode mais ser atribuída à graça de Deus. Há uma passagem em Romanos que diz: se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se é pelas obras, não é pela graça. De outra maneira, as obras não são mais obras.
são excludentes. Se a salvação é de graça, é por meio da fé, e jamais poderia ser através das obras. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça. E aí ele segue: a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade. Ele está se referindo a Abraão, porque eu comentei aqui a relação entre lei e graça, entre a ira de Deus e a justificação. Mostrei que a salvação era pela fé, abstratamente, mas o texto está expondo isso, tomando uma ilustração concreta. Nós não lemos tudo, nem para frente, nem para trás, mas está falando de Abraão, está mostrando que foi por esse caminho da fé que Abraão foi justificado diante de Deus, e não por suas obras. Logo no começo do capítulo 4 já se estabelece isso, que Abraão foi justificado diante de Deus pela fé e não pelas obras. Deus fez a promessa a Abraão de que dele viria uma nação, de que de sua linhagem viria aquele descendente, que é Cristo, por meio de quem seriam abençoadas todas as famílias da terra. Abraão creu nesta promessa e foi justificado diante de Deus através da fé. Promessa significa o mesmo na narrativa que o Evangelho. Nós usamos os termos promessa e evangelho a depender de estarmos falando do passado ou do presente. Para os que viveram no tempo anterior à vinda de Cristo, o que nós chamamos de evangelho era uma promessa, porque eles não tinham a consumação da vinda de Jesus, de sua morte e ressurreição. Eles tinham a promessa. Os que foram salvos no Velho Testamento foram salvos pela fé na promessa. Nós também somos salvos pela promessa, mas pela promessa consumada, que se torna evangelho. Evangelho quer dizer boas notícias. Enquanto os profetas do Velho Testamento anunciavam uma promessa para o porvir, nós anunciamos boas notícias, porquanto a promessa agora está cumprida. Mas assim como eles foram salvos pela promessa, nós somos salvos pelo Evangelho, somos salvos através da fé. O Evangelho, diz Paulo, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E a promessa foi feita de uma maneira bem definida para Abraão. Desde a queda de Adão ela foi feita, quando foi dito que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Ela foi ilustrada com Abel como uma figura de Cristo, foi ilustrada nos sacrifícios que foram feitos por Abel, por Noé, que projetavam a visão do sacrifício futuro de Jesus Cristo lá na cruz. Mas a promessa ganhou contornos específicos quando Deus falou com Abraão. Essa promessa feita a Abraão foi reiterada a Isaac, seu filho, e a Jacó. É considerado o centro esta promessa do Velho Testamento, a promessa feita por Deus a Abraão. Tanto que Deus é conhecido como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, ou seja, o Deus desta promessa. Aqui então em Romanos 4,16 diz: portanto é pela fé para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa que Deus fez a Abraão, seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Na verdade, meus irmãos, a promessa que Deus fez a Abraão, ela tem divisões. Deus prometeu a Abraão que dele viria uma grande nação. Esta promessa é para os judeus. Esta promessa é, como diz aqui, é para o povo que é da lei, para os judeus, a quem Deus no Velho Testamento por Moisés deu a lei. Mas tem um aspecto da promessa que é mais universal, que não se limita a Israel. É uma promessa que tem importância para todos nós. Se refere não à constituição de uma nação que vai habitar numa determinada terra.
esta promessa mais material, temporal, uma linhagem terrena para habitar numa região, é o aspecto da promessa que é da lei, que é para o povo que iria receber a lei. Mas a outra face da promessa, que diz respeito a todos nós, é que desta nação viria o Salvador, por meio de quem todas as famílias da terra seriam abençoadas. E esta promessa é a promessa da salvação por meio da fé, como Abraão a recebeu, e se destina a todos. Por isso eu releio o verso 16: portanto é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, Israel, mas também a que é da fé. A posteridade que é da fé são os que creem, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós que cremos. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. O centro da minha mensagem nessa noite não é nem a justificação, embora eu teria que explicá-la como o fiz, ou a promessa em si que Deus fez a Abraão, que se cumpriu no Evangelho, que eu teria que colocar para dar sentido ao que vou falar. Mas aquilo que me chama a atenção nessa noite é essa expressão aí no final do versículo 16: mas também a que é da fé que teve Abraão. A fé pela qual nós somos salvos é a fé que teve Abraão. Muita gente diz: pastor, a salvação é pela fé. Muito bem, mas tanta gente diz que crê, que acredita. Estariam todos salvos. A fé pela qual somos salvos é semelhante à fé que teve Abraão. É uma fé como aquela que teve Abraão. Nós vemos isso também lá em Gálatas. Vejamos o que a Bíblia Sagrada diz em Gálatas, no capítulo de número 3, a partir do verso 6. Assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Note mais uma vez uma associação da nossa fé com a fé de Abraão. A fé pela qual somos salvos, irmãos, ela não é uma coisa natural e espontânea. Ela provém do ouvir a palavra de Deus. Está lá em Romanos 10, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Não é uma fé passiva, daqueles que apenas reconhecem os fatos, admitem que Jesus morreu, que é o Filho de Deus. Esta fé que só admite os fatos é a mesma que os demônios têm. Eles creem que Deus existe e estremecem. Eles reconheciam que Jesus era o Santo de Deus quando estavam atormentando um corpo do qual Jesus os expulsava. A fé salvadora, meus irmãos, ela é baseada na palavra de Deus, ela adere à promessa divina. Lutero dizia: a lei exige obras, a lei é correspondida com ações, mas uma promessa é correspondida com a fé. É crer na promessa, confiar naquele que prometeu. A fé salvadora envolve algum tipo de movimento do coração na direção de Cristo para render-se a Ele, porque Jesus sempre descrevia a fé deste modo: que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, vinde a mim os cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem tem sede, venha a mim e beba. E note, quando Jesus chamava-nos a si, Ele sempre nos chamava se nós estivéssemos identificando uma necessidade para ir a Ele. Os cansados e sobrecarregados, venham. Cansados e sobrecarregados aí não são aquelas pessoas que estão com crise de ansiedade, problemas
emocionais, corriqueiros. Não, cansados e sobrecarregados são aqueles que se sentem culpados. É preciso ir a Cristo, reconhecendo que somos culpados, contritos pelos nossos pecados. Quem tem sede, Jesus disse, vem a mim e beba. Sede de quê? Sede de Deus. Pessoas que perceberam o quão distantes estão de Deus, e sedentas, elas vêm a Cristo para se reconciliar com Deus. Jesus chamou a si os que se sentiam pecadores e se sentiam sob um fardo de culpa. Jesus chamou a si os que se sentiam distantes de Deus e cujas almas estavam clamando por Ele. Jesus falou de um publicano que entrou no templo e saiu justificado, mas disse que o publicano entrou no templo contrito, que ele batia no peito, não ousava levantar a cabeça ao céu e dizia em oração: "Se propício a mim, Senhor, que sou pecador." Aquele que vem a Cristo com fé salvadora é aquele que reconhece o seu pecado, reconhece a sua culpa, reconhece a sua distância de Deus, abomina a condição em que se encontra, quer livramento para ela, quer perdão para os seus pecados, quer reconciliação com Deus, e vem a Cristo com esta confiança baseada na promessa do Evangelho. Mas se nossa fé tem que ser como a de Abraão, vamos estudar um pouco nessa noite a fé de Abraão. A fé salvadora, irmãos, ela, como disse, não é natural, ela não nasceria em nosso coração sem ouvirmos a palavra de Deus, sem que o Espírito Santo nos convença de que somos pecadores. Ela é uma fé sobrenatural. Se Jesus não agisse em nossas vidas pelo seu Espírito e através da sua palavra, nós nunca teríamos a fé salvífica. Ela é uma obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Não é apenas uma fé natural, como uma confiança que alguém tem de que amanhã vai chover ou não vai chover. É uma fé despertada pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Vejamos algumas coisas sobre a fé de Abraão. Lá em Gênesis, no capítulo de número 12, versículos de número 1 e 2, diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Note, Abraão foi chamado, irmãos, para deixar os seus familiares, deixar a terra onde ele habitava com a sua família, para ir para um lugar que ele não sabia qual era, mas que Deus prometeu lhe mostrar. Ele, portanto, em fé, deixou o seu lugar para obedecer a Deus. Curiosamente, Abraão peregrinou na terra da promessa, que Deus disse vai pertencer aos teus descendentes. Mas Abraão nunca a possuiu, viveu nela como um peregrino, andando, sabendo que ia ser de sua descendência, mas sem tê-la da forma como a promessa lhe fora feita. Mas ele se agarrou à promessa que Deus havia feito, e ele se agarrou de uma maneira tão grande a essa promessa, irmãos, que ele não aceitava de forma nenhuma a possibilidade de voltar para a terra de onde ele saiu. Nem queria que os seus familiares regressassem. É como se ele dissesse: se Deus me mandou sair de lá, este lugar de onde ele me mandou sair tem que ser esquecido, e eu agora devo me deter apenas à frente, no que Deus tem a me mostrar. Um pouco mais adiante, em Gênesis 24, Abraão vai chamar seu servo para que ele possa buscar uma esposa para Isaque, seu filho. Veja o que é dito em Gênesis 24, a partir do 2.
E disse Abraão ao seu servo mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra, à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: se porventura não quiser seguir minha mulher a esta terra, farei, pois, tornar o teu filho a terra de onde saíste? E Abraão lhe disse: guarda-te, que não faças lá tornar o meu filho. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai, da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento, somente não faças lá tornar a meu filho. Ou seja, eu esqueço o que eu deixei. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, nós deixamos para trás uma vida de pecado, e a fé que nos leva a Jesus é aquela fé que não nos permite olhar para trás, para a vida anteriormente existente, como uma opção. Não há como recuar, não há como retroceder. Algumas coisas, através da fé, nós perdemos que não são ilícitas em si, mas nós perdemos por conta da perseguição que sofremos por crer no Senhor Jesus. Jesus disse: se vocês não renunciarem a tudo, não podem ser meus discípulos. Eu tenho que no meu coração renunciar a tudo por Jesus. Eu não sei quanto desse tudo eu vou efetivamente perder, mas no meu coração tudo tem que ser deixado para trás. Veja o que Paulo diz quando retrata a sua conversão, lá na carta escrita aos Filipenses, no capítulo de número 3. Paulo vai falar dos privilégios que gozava como um judeu, que os perdeu por abraçar a fé e ser perseguido pelo seu próprio povo. Em Filipenses 3 ele diz, a partir do verso 3: porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne, quer dizer, na aparência, no status. Ainda que também eu podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, quer dizer, na aparência, no status, na posição. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Todos os privilégios que ele tinha no meio do seu povo, status terreno de que ele desfrutava e que ele perdeu por conta da sua fé, ele diz: eu considero tudo isso agora como escória, como nada, para ganhar a Cristo. O que era ganho neste mundo para mim é perda, por amor a Cristo. Mas o interessante é o que ele diz no versículo de número 13. Ele diz: irmãos, quanto a mim não julgo que eu haja alcançado. Ele está a referir-se à perfeição. Mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quando ele diz uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que ficam atrás, ele quer dizer aquelas coisas que eu deixei. Elas não me assediam mais. Eu deixei para trás. Eu deixei para trás. Se você se volta para Cristo e está olhando para os dois lados ainda,
você não teve uma conversão. Conversão é um giro de 180 graus, o mundo vai ficar nas suas costas e Jesus à sua frente. Jesus diz: quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Abraão deixou a sua terra e para lá não mais voltou. Quando foi atrás de uma esposa para o filho, quis alguém que era da sua ampla família, mandou o seu servo lá buscar, mas quando o servo perguntou: e se ela não quiser ir, eu levo o teu filho de volta para o lugar de onde saíste? Abraão disse: de maneira nenhuma. Você vai jurar que não vai fazer isso? Eu saí de lá, meu filho não volta para lá. Paulo diz: eu deixei tudo por amor a Cristo. Não estou aqui me remoendo pelaquilo que perdi, não estou buscando uma forma de com Cristo ainda voltar até aquilo que eu possuía. Eu me esqueci do que para trás fica, eu sigo agora adiante. Esta era a fé de Abraão. Essa foi a fé do apóstolo Paulo. Nós temos ainda uma outra coisa interessante, irmãos. A fé de Abraão não se baseava em qualquer indício, mas inteiramente na promessa de Deus. Aqui em Romanos, capítulo de número 4, a Bíblia Sagrada diz assim, no verso de número 18, é a continuação do texto que havíamos lido: o qual, referindo-se a Abraão, em esperança, creu contra a esperança. Pela esperança que a palavra de Deus lhe deu, de que dele viria uma grande nação, ele creu nessa esperança que Deus lhe deu, contra a esperança que ele poderia ter em relação ao seu corpo, que parecia não dar sinais de maior fertilidade. O qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo. Ele era um homem idoso para ter filho, já amortecido, a esposa dele era estéril. Mas diz aí: não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Assim, isso lhe foi também imputado como justiça. A fé salvadora, irmãos, não se enfraquece pelas dificuldades oferecidas à vista. Ah, como é que Jesus está com você e tanta perseguição lhe sobrevém? A fé não manqueja com aquilo que bate nos olhos. A fé se agarra com a promessa de Deus, com a promessa do Evangelho. Abraão não esmoreceu pela sua idade, pela infertilidade de Sara. Ele, contra a esperança do seu corpo, creu por meio da esperança que a promessa lhe dava, e creu dando glória a Deus, estando certíssimo de que Deus era poderoso para cumprir a promessa. Mas nós temos um outro elemento da fé de Abraão, irmãos. Quando Abraão teve Isaque, já foi um milagre, porque Sara era estéril, ele tinha o corpo amortecido. Em Isaque viria a linhagem de Abraão. Antes que Isaque tivesse casado ou tido filho, Deus ordenou que Abraão levasse Isaque para sacrificar. Agora, irmãos, Deus estava desafiando ao extremo a fé de Abraão, porque estava mandando ele praticar um ato que seria o impedimento de a promessa cumprir-se. Leva teu filho para sacrifício. Mas a Bíblia diz que Abraão estava tão certo da promessa de Deus, que ele pensou assim: eu vou matar o meu filho, e depois Deus ressuscita o meu filho para ele continuar a viver e ter filhos. Veja o que a Bíblia Sagrada diz lá em Hebreus, sobre a fé de Abraão. Hebreus capítulo de número 11, eu vou começar aí pelo verso 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia dos outros, que não possuiu,
morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. É como quem diz, ele nunca usufruiu da terra prometida que os judeus, seus descendentes, desfrutaram, mas ele estava tão certo de que tinha uma cidade para ele, que ele esperou foi o céu. Pela fé também a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz, já fora de idade, porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. Por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, Abraão nunca se lembrou de onde ele havia saído, teriam a oportunidade de tornar. Se eles ainda se lembrassem de onde tinham saído, quereriam voltar, mas Abraão não quis voltar. Porque no verso 16 diz, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Agora veja, pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Ou seja, quando Abraão levou Isaque, ele acreditou que depois de matar Isaque, Deus o ressuscitaria. Ele caminhou com o servo até um certo momento, ele disse ao servo, fica aqui, nós vamos e voltaremos. Vamos e voltaremos. Na verdade, Deus, através do anjo, impediu que Abraão fizesse descer o cutelo sobre Isaque. Isaque não morreu, mas a fé de Abraão aqui é muito ilustrativa. Ele entregou o que para ele era mais precioso, Isaque, porque cria que ia receber Isaque de uma outra forma. É a característica da fé salvadora. Nós entregamos o velho homem para receber o novo. Nós entregamos o velho homem à cruz para nos unirmos a Cristo em sua ressurreição. Jesus disse, quem quiser ganhar a vida, perdê-la-á. É preciso renunciar a nossa vida guiada pelo nosso próprio egoísmo, pelo nosso próprio plano. É preciso entregar ao cutelo, à cruz, a vida vivida em torno de nós mesmos, para nós sermos partícipes da vida ressurreta de Jesus. Por isso que o texto lá de Romanos 4 diz assim, acerca da fé de Abraão, Romanos capítulo de número 4, verso 17, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos. Ele levou Isaque para sacrifício, porque ele acreditava no Deus que vivifica os mortos. Nós entregamos o nosso velho homem, porque nós acreditamos no Deus que pode fazer ressuscitar o novo homem. Nós entregamos uma vida falida para receber uma nova vida que Deus nos dá. Paulo disse, eu tinha uma vida que aparentemente era boa na carne, hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, entreguei tudo isso, me esqueci de tudo isso, entreguei a morte, mas agora eu achei o melhor, achei Cristo Jesus, e eu considero tudo que tinha como escória. A nova vida é melhor, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. O Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, ou seja, o Deus que cria do nada. Lutero dizia, Deus cria do nada, ele diz, haja luz, e a luz aparece. Se você quer que Deus crie uma pessoa nova em você,
faça-se nada diante dele. Entregue tudo a ele, porque Deus não remenda, Deus não reforma, Deus não aproveita o que você tem. Leve tudo à cruz de Cristo, para que você tenha uma vida inteiramente nova em Cristo Jesus. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa é a fé pela qual as portas da graça se abrem. É a fé pela qual Jesus vem ao nosso coração. É a fé pela qual somos justificados e renascemos para uma nova vida. Uma fé que só olha para Jesus e não olha mais para trás. Agora é Jesus e o céu que vem através dele. Vamos ficar de pé. Soberano e altíssimo Deus, eterno Pai, te louvamos pela tua bendita e excelsa palavra, pelo chamado que ela nos faz, Senhor, para uma fé que se rende, para uma fé que confia, para uma fé que olha para Jesus e não olha para trás, uma fé que entrega o homem velho para receber o novo homem, uma fé que descansa em Jesus Cristo para a salvação. Que o Senhor, meu Deus, desperte corações contritos e arrependidos nessa noite, atraia vidas ao Calvário, ao Senhor Jesus Cristo, para que por meio de seu sangue tenham os pecados perdoados e pelo seu Santo Espírito sejam santificadas e transformadas pelo poder do Evangelho. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Nessa noite, eu pergunto: alguém nesse lugar que diz, pastor, eu não tenho certeza da minha salvação. Se hoje a morte me chegasse, eu não sei para onde iria a minha alma. Você descreveu a fé pela qual a pessoa é salva. Eu tenho algum tipo de fé, eu acredito em Deus, acredito nos fatos sobre Jesus, mas eu ainda não passei por essa experiência de nascer de novo, de render a minha vida e ter este renascimento espiritual. Eu ainda não deixei tudo para trás, eu ainda não me desvinculei no meu coração das coisas que este mundo possa oferecer, mas eu quero entregar meu coração a Cristo. Se você quer tomar essa decisão, levante a sua mão, como eu estou fazendo no meu lugar, e nós vamos orar pela tua vida. E se houver alguém que diga, pastor, eu conheço a palavra, eu estive na igreja, mas eu não estou fazendo a vontade de Deus, quero me reconciliar com o Senhor, levante a sua mão. Amém. Vamos orar pela vida do Leonardo. Se houver alguém mais, levante sua mão e alguém acompanhará você até aqui à frente. Levante a sua mão. Tome uma decisão nessa noite. Oremos a Deus nesse momento. Santíssimo Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos porque a tua palavra, meu Deus, colhe o seu fruto e prospera no que foi enviada. Te agradeço, meu Deus, pela vinda do teu filho neste momento, a essa decisão, Senhor, para buscar, meu Deus, por meio da admissão de suas falhas e pela fé no nome de Jesus, perdão e segurança e a paz que o perdão de Deus concede. Que o Senhor, meu Deus, possa restaurar o que está caído, lhe dar forças pelo teu Espírito para vencer tudo que contraria a tua vontade e seguir o reto caminho. Que o Senhor, meu Deus, lhe traga a segurança e a paz do perdão.
o testemunho do Espírito Santo com o seu Espírito, que tudo está bem, e que o Senhor reabilite, restaure, renove em tudo. É o que te pedimos gratos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podeis assentar, irmãos. Algum aviso, irmãos, que é preciso ser dado? Não.